Acrescentando isso à tendência ao aquecimento global e o efeito estufa, não é difícil se ver como essa profecia pode em breve se realizar. Clima. Uma das coisas que preocupam as pessoas hoje em dia é assistir às mudanças incomuns que estão ocorrendo no clima. Quase todos os dias, quando ligamos a televisão ou lemos os jornais, notamos que em algum lugar do mundo ocorreu alguma grande catástrofe. Foram exatamente essas as coisas de que Jesus falou, os sinais de alerta que indicariam que a época de sua volta chegaria logo. Várias referências proféticas foram feitas sobre uma maior incidência de clima caótico nos últimos dias. Jesus disse: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio da criação. E o apóstolo Paulo escreve que toda a criação se desenvolverá e lidará com a aflição do parto, ansiosamente aguardando a redenção. Assim como as dores do parto da mulher aumentam em frequência e em intensidade quando se aproxima o nascimento, assim também nos diz a Bíblia. A criação irá se desenvolver e labutar com aumento de frequência. Até mesmo o apóstolo João, no livro do Apocalipse, escreve sobre os barulhos. Houve barulhos, trovões, raios, terremotos, intenso fogo durante os últimos dias da terra. A seguinte citação foi retirada de um exemplar de dezembro de 1994 de World Watch, Observador Mundial. Uma coleção de matérias da imprensa compiladas pelo grupo ambiental Greenpeace sobre 6 continentes entre 90 e 94 apresenta um registro impressionante sobre as maiores inundações, as mais longas estiagens, os incêndios ambientais mais graves e as piores ondas de calor já registradas. Eles prosseguem afirmando que desde o final da década de 80, aconteceram furacões em várias partes do mundo com alarmante frequência. Fome, peste. Dentre as muitas profecias que Jesus fez sobre os últimos dias, seus discípulos disseram: Mestre, qual será o sinal de sua vinda e o final dos tempos? E ele lhes disse que dentre os sinais haveria a fome e a peste. E há uma estimativa de 5 a 20 milhões de pessoas que morrem de fome a cada ano. No que se refere a epidemias, todos já conhecem a AIDS. É um vírus que surgiu nos últimos anos e os cientistas estão muito preocupados. Os cientistas médicos, com o fato de que as bactérias estejam se tornando imunes aos antibióticos, nós poderíamos ter uma verdadeira epidemia que faria com que a peste bubônica parecesse um piquenique de escola dominical se algumas dessas bactérias imunes se espalhassem por aí. Elas são imunes, não há nada que se possa fazer. E temos também outros vírus, outras infecções que surgiram na África, em locais onde não sabem o que fazer com eles. Não é uma questão de se tornarem imunes aos antibióticos. Não existem antibióticos que afetem tais bactérias. Portanto, há muita preocupação e é exatamente como Jesus previu. Lemos constantemente sobre a fome que assola várias partes do mundo e ao lado dela, é claro, os vírus, o HIV e vários outros tipos diferentes de vírus para os quais ainda não foram encontradas cura. Então, esses são os sinais do próximo retorno de Jesus Cristo. Acabamos de assistir os efeitos devastadores no meio ambiente. Terremotos, fome, epidemias, a destruição do ozônio. E podem dizer que é fácil prever tais coisas. Eu poderia prever um terremoto e possivelmente o jornal informaria sobre ele em sua edição de amanhã. Mas será que podemos explicar o aumento da velocidade dessas coisas ao mesmo tempo por todo o mundo? Agora vamos explorar a tecnologia. Como é possível que há 4.000 anos um profeta pudesse ter descrito de forma tão detalhada a tecnologia que está acontecendo por todo o mundo, se não existia naquela época? Tecnologia.
Dentre as profecias de Daniel, é claro, nos últimos dias, ele especifica claramente que nos últimos dias o conhecimento irá aumentar e muitos estarão indo para lá e para cá. E eu viajo muito, provavelmente uns 240 mil quilômetros por ano, e eu posso lhes afirmar que penso nisso toda vez que chego no aeroporto e me lembro quando tudo isso não era assim. É impressionante. A gente chega no aeroporto, milhões e milhões de pessoas vão e vêm. Eu mesmo estou indo para a Europa. Nos últimos 2 meses estive na América do Sul e no sul da África. E é impressionante ir para lá e para cá, exatamente como disse a Bíblia. E o conhecimento irá aumentar. É só olhar para um computador e ver o que está acontecendo. A explosão de conhecimento na internet. Cada líder político do planeta toma suas decisões sob a ameaça da possibilidade de estar dando origem a uma guerra nuclear mundial, que de fato poderia destruir todos os seres vivos do planeta. Em Zacarias 14, versículo 12, escrito há 2.500 anos atrás pelo profeta Zacarias, cito: a sua carne se apodrecerá estando eles de pé. Apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. De que estaria falando ele? Tal não poderia ser imaginado há 2.500, a 2.000, a 1.000 anos ou a 100 anos passados, pois tem a ver com armas nucleares. Isso é exatamente o que fazem as armas nucleares. Vocês sabem o que está acontecendo no Oriente Médio. O Arafat não esconde isso, não é paz. É uma outra forma de se fazer a guerra. Conseguir algum território dentro de Israel para destruí-los, pôr em prática a conclusão máxima, a solução final de Hitler, acabar com eles. Daniel capítulo 8, versículo 20, fala do anticristo que através da paz irá destruir muitos e finalmente irá liderar seu exército do mundo contra Israel. Israel não será destruída pelas chamas sem usar sua mais moderna arma. E eles têm armas nucleares, sabemos disso, e irão usá-las. Uma guerra nuclear começará no Oriente Médio. Isso é exatamente o que Zacarias 14:12 diz. E acho que não resta dúvida. Quando recebi informações de cocheira no quartel-general da OTAN em Bruxelas, nosso embaixador e nosso secretário de defesa assistente junto à OTAN admitiram que acreditavam que uma guerra nuclear no Oriente Médio seria uma certeza, sendo apenas uma questão de tempo. A Bíblia prevê a situação moral da humanidade no final dos tempos. Será que estaríamos testemunhando tais coisas? Moralidade. Jesus disse em Mateus 24, versículos 4 e 5, que nos últimos dias muitos viriam em seu nome proclamando ser o Cristo e que enganariam a muitos. Em minhas viagens através do mundo nos últimos anos, eu realmente encontrei pessoas que seguiam líderes que proclamavam ser Cristo, e isso não aconteceu em apenas 1 ou 2 países, acontece no mundo todo. Por exemplo, enquanto eu falava em Moscou, um sujeito apareceu, interrompeu a palestra e disse que o que eu falava sobre a Bíblia não era verdade, que eles estavam seguindo o Messias, o verdadeiro Messias, e que ele lhes dizia a verdade e que as pessoas deveriam seguir tal recado ao invés de seguirem a Bíblia. Ele era um pregador itinerante, ex-carpinteiro. Nunca tinha saído do pequeno país de Israel. E ele ousou dizer que nos últimos dias muitos virão em meu nome. Eles não irão se intitular Buda, eles não vão se intitular Confúcio, eles irão se intitular Jesus Cristo. Isso foi bastante audacioso. E mesmo assim temos toda espécie de gente dizendo ser Jesus Cristo. Eu sou Deus. Vocês não sabem quem vocês entrevistaram agora. Esse homem é simplesmente Deus. Suas vidas abreviadas por um louco que proclama ser Deus. A reencarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um grande mestre, como ainda é hoje. A palavra que se torna carne, como diz a Bíblia. O próprio Jesus alertou que nos últimos dias muitos viriam dizendo ser o Cristo e o Messias. A paisagem hoje está literalmente repleta de indivíduos que dizem ser Cristo, e os gurus orientais estão bem no topo dessa lista. Nós, hoje em dia, estamos vendo muitas pessoas dizendo ser o Messias. O mais recente foi Farrakhan, que acaba de anunciar que ele é o Messias dos tempos modernos.
E muitos estão sendo enganados. Jesus disse: falsos profetas e falsos messias surgirão. Eles apresentarão grandes sinais e maravilhas e enganarão, se possível, até mesmo os escolhidos. Há tantas pessoas hoje em dia na nova era que proclamam serem messias ou dizem estar transmitindo a sabedoria do Messias. Há Shirley MacLaine declarando que ela é Deus e é algo que me impressiona. As mentiras nas quais os homens acreditam, uma vez que rejeitaram a verdade. As palavras de Cristo estão se realizando. Hoje, diante de nossos olhos, esses são os sinais dos últimos dias, de acordo com Jesus. O oculto. Nas últimas décadas, eu venho acompanhando um padrão em nossa sociedade atual, através do qual as pessoas estão incrivelmente interessadas numa dimensão metafísica, mística, oculta. E isso é algo que literalmente está acontecendo em todos os países do mundo. Hoje, através do conceito de que Deus é tudo, porque as pessoas adotaram um ponto de vista metafísico oriental, elas se voltam para a yoga, para a meditação, para experiências extracorpóreas ou para uma crença na consciência dos cristais. As ideias consideradas pagãs no passado estão sendo adotadas hoje como uma nova espiritualidade e estão literalmente sendo adotadas em todo o mundo. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos dos demônios. Eu tenho viajado pelo mundo entrevistando pessoas que usam drogas, psicodélicos, que praticam yoga, se submetem à hipnose. Há cerca de 200 maneiras de se chegar ao estado alterado de consciência. No estado normal de consciência, o espírito faz funcionar o seu cérebro. No estado alterado, tal ligação é relaxada, permitindo outro espírito para se interpor. Desligar os neurônios do cérebro, criando um universo de ilusão, se refere a ter cuidado com ceder a espíritos sedutores e doutrinas dos demônios. Uma das grandes coisas de hoje em dia é a incorporação, a comunicação com seres espirituais, presente no mundo dos negócios. E como já disse, eu viajei pelo mundo entrevistando pessoas e posso lhes dizer isso. Há uma comunhão da informação que lhes é transmitida. Todos recebem a mesma revelação dessas entidades espirituais. Paulo falou sobre a doutrina dos demônios em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e que estaria envolvida num logro que também ocorre em nome do cristianismo. Ele falou sobre muitas pessoas que desviariam as pessoas, e é isso que estamos vendo acontecer. Um dos maiores enganos que ocorrem em nosso tempo está acontecendo em nome do cristianismo, quando as pessoas adotam uma forma de cristianismo baseada em experiências extrabíblicas. Quem somos nós? Somos contra a mistura de raças. Somos a favor de Jesus Cristo. Está trazendo uma criança para esse meio. Acha que isso é bom para ela? Eu sei o que é bom para ela. Pois a Bíblia diz que devemos criar as crianças da maneira que deve ser. E esta é a maneira. Havia alguma outra coisa que controlava completamente o meu corpo. Muitas coisas estranhas estão ocorrendo em nome do cristianismo. Nós vemos o surgimento da adoração satânica, dos cultos satânicos. Nós o ouvimos através dos músicos. Nós o vemos invadindo a cultura da juventude de hoje. E nós vemos os jovens fazendo coisas tão terríveis, coisas inimagináveis. Por que são atraídos para esses cultos satânicos? Por que eles não podem ser atraídos para esses cultos? Porque eles não foram informados sobre a verdade.